O presidente da Raposo, William Simões, não pôde evitar responder à imprensa sobre as saídas do treinador Celso Teixeira e também do gerente de futebol Marquinhos Marabá. Ele concedeu entrevista agora à tarde. A saída do Celso, como todos nós sabemos, né, ele criou um clima aqui hostil. E eu acredito que um ambiente de trabalho tem que ter paz, tem que ter tranquilidade, felicidade. Infelizmente, aqui no Campinense, eu nunca tinha passado por isso. E 3 meses que Celso Teixeira passou aqui, que a gente tem tido problemas constantemente. Então, essa situação ninguém aguenta, né? Nem Jesus aguenta, né? Então, a gente resolveu demiti-lo, né? Dentro dessas condições que eu falei, muito embora que a gente tenha que agradecer também a ele e reconhecer, né? Ele deixou o time líder do campeonato, né? Muito embora que durante o período houve uma oscilação muito grande do time, com várias mudanças que ele fez, com vários improvisos, mas, assim, a gente agradece a ele, mas, infelizmente, aconteceu muitas coisas ruins aqui dentro, não adianta eu expor aqui, mas os cronistas esportivos que convivem aqui no dia a dia sabem mais ou menos do que eu falo. Com relação a Marabá, nada que desabona a conduta moral e profissional de Marabá, certo? Marabá, eu diria que foi até para enxugar a folha, né? No momento, o Campinense não passa por uma situação financeira boa, né? Ao contrário dos nossos adversários, que tem muitas receitas. E o Campinense, esse ano, infelizmente, não tem, né? Mas Marabá foi bom como jogador, foi bom como gerente de futebol, me ajudou, mas infelizmente a gente tem que, nesse momento, enxugar para que o clube possa sobreviver financeiramente. No momento, o clube não pretende trazer nenhum gerente de futebol, né? As questões interna a gente procura resolver, eu e o Fábio, até do Gival que nos dá um suporte, mas o momento não. A questão do Celso aí, realmente, o William externa a opinião dele, do convívio, do dia a dia, que, claro, quem convive, quem está lá dentro, sabe melhor do que quem acompanha em alguns momentos, em algumas situações. Isso é fato, né? É o lado, digamos, da moeda que apresenta aí o presidente do Campinense Clube de forma oficial, em nome do clube, inclusive explicando a saída do Marquinhos Marabá, tentando, segundo ele, enxugar a folha. Essa daí, infelizmente, não dá para engolir e achar que foi só por isso. A gente ouviu também o técnico Celso Teixeira, que inclusive procurou a nossa para falar também, trazer a sua versão sobre os fatos, sobre essa saída para ele surpreendente do comando técnico da equipe do Campinense Clube. Vamos ouvir. Tínhamos um projeto de levar a equipe ao título e, posteriormente, o sonho que é de todo raposeiro aí, ter um acesso para a Série C. Foi interrompido depois de uma campanha, no meu ponto de ver, muito boa, com 75% de aproveitamento. Isso credencia a equipe a um título. E fui avisado na manhã da segunda-feira que fizeram uma reunião e não iam mais contar com o meu trabalho. Estranhei, mas não quis entrar em polêmica. Talvez isso tenha uma repercussão muito grande, né, em termos de cobrança que tem com diretoria, com presidente, com quem foi o responsável por isso. E nesse sentido, talvez a resposta deles foi um pouco diferente de tudo que acontece lá. Até porque eu acho que eu ajudei demais o Campinense, como ajudei outras equipes também, nas equipes que eu passei. A única coisa que a gente precisa entender é a responsabilidade, seriedade e profissionalismo. Isso talvez é a minha marca, a minha carreira todinha. Se fala muito do meu temperamento, se fala da minha conduta, mas quem me conhece de fato sabe como eu sou, que é tudo dentro do profissional, até com vocês da imprensa. Cada um tem que saber seu espaço, cada um tem que saber sua hora. E agradecer a vocês que sempre me trataram dessa maneira e eu também devo ter tratado dessa maneira. Mas na hora que eu
estou trabalhando, eu sou muito profissional. O clássico contra o Campinense, contra o 13, nós perdemos de 1-0, eu tive que tomar uma atitude sim. Até contra o presidente, porque ele tinha demitido 7 jogadores no dia seguinte. Foram 7 jogadores que ele demitiu no dia seguinte. Chegou a demitir os jogadores, avisou os jogadores, eu não fui avisado. Eu cheguei no clube e tinha 7 demitidos lá. Aí a hora que eu vi isso, eu tentei falar com ele no telefone, ele também não quis falar, disse que mantinha aquilo. No outro dia nós sentamos no sofá e eu falei para ele, verdadeiramente, o que ele estava fazendo. Se ele ia perder o caminho, se ele ia perder o rumo, se porventura era o que o rival queria, porque acabou com o Campinense naquela hora por ganhar simplesmente de 1-0, aonde nós não jogamos tão mal. Ele me ouviu naquela hora, acho que ajudei ele demais. Me ouviu, eu tive que ir lá nos jogadores e convencer os jogadores a permanecer ainda, todos eles permanecerem ainda para a gente ter um time para lutar pela primeira colocação. O único que eu não consegui convencer, e eu tive que improvisar em Guarabira, foi o Thiaguinho, que nesse meio tempo o Thiaguinho automaticamente foi mandado embora, arrumou um emprego logo em seguida no Altos. O restante dos outros 6 eu consegui convencer para que nós tivéssemos time para jogar em Guarabira, para que nós tivéssemos time para ganhar, para jogar um pouquinho mais na frente e manter essa liderança aí, que é de suma importância para a equipe. Ô Celso, agora, existia algum clima chato lá dentro? Era difícil de trabalhar com algumas pessoas lá por dentro, para que isso pudesse acontecer com a sua saída? Eu acho que sim, mas eu não estava notando que seria da minha parte. Porque eu acho que tudo que quando você é cobrado, né, e eu cobro bastante, se você não tem para dar, né, para oferecer, você vai ficar contra. Isso não tenha dúvida, né? Eu falo muito no auxiliar. O auxiliar, ele nunca foi assistir um jogo, nunca me passou uma informação. Dia de jogo, de dentro do ônibus, ele pegava o carro, ia buscar a família dele, o jogo no Amigão, ele ia buscar a família dele, passar a pegar a família dele no carro dele, para depois ele comparecer no jogo, né? Alguns jogadores no DM, por exemplo. Aí nós tínhamos que saber, mais à noite, né, estavam os jogadores que estavam no DM, mais o gerente de futebol em tal local, né? Fazendo coisas que no profissionalismo não pode fazer. Tudo isso foi cobrado de jogadores, cobrado de tudo, para chegar onde nós chegamos, né? Agora, ficou algum tipo de pendência com o clube? Como é que sai? Sim, estou saindo com a passagem. Você fala muito quando eu liguei que me pagou. Não, mês passado me pagou, mas eu acho que se você trabalhar 15 dias, você tem que receber os 15 dias depois, né? Se o mês começou e hoje é dia 27, você tem que receber esses 27 dias. Se tem um acordo num contrato, você tem que receber o contrato. Até porque eu tive 3 propostas, graças a Deus. E eu até expliquei para os clubes. Uma de um clube que eu não podia sair porque iam me chamar de traidor, né? Eu tive uma conversa, né? Os outros 2 eu expliquei, eu tenho uma multa para pagar, né? E meu salário é tanto aqui para pagar. E tudo, e eu respeitei tudo isso daí. E esse clube que o Celso fala aí, na entrevista que concedeu agora no início da noite, teria sido procurado durante o trabalho, inclusive, que estava fazendo no Campinense Clube, foi o 13. Foi o 13. Eu tenho a informação que foi o 13, sim. E o Celso coloca situações aí que realmente, né, trazem a versão dele sobre os fatos, sobre o porquê, quem sabe, da forma que ele imagina, tenha saído do Campinense Clube. Inclusive, entrei em contato agora há pouco com o ex-gerente de futebol do Campinense, Marquinhos Marabá, e repito, o espaço está aberto, caso queira falar sobre o assunto, a gente dando espaço aí a todas as partes envolvidas nessa polêmica. Bem, após a saída do Celso Teixeira, ontem a diretoria rubro-negra foi rápida e já apresentou hoje o novo comandante, Rui Scarpino. Ele falou sobre esse desafio já estreando em semana de clássico dos maiorais. Veja. É um processo agora inicial de conhecimento, de observando a característica de um e de outro atleta. A partir de amanhã a gente já começa a entrar num trabalho mais profundo, onde a gente começa a buscar uma definição de uma formação para domingo. Claro que nada ao extremo, nem querendo inventar nada, mas algumas coisas a gente pode acrescentar para fazer com que essa equipe se torne aí mais competitiva ainda e a gente consiga aí um grande resultado. A gente sabe que é um jogo difícil, é um clássico, mas a gente vai confiante, até porque a campanha que o Campinense vem fazendo é muito boa e é um momento para a gente poder confirmar essa campanha com um bom resultado diante do 13 no final de semana. A gente sabe que o ambiente tem que ser leve, um ambiente alegre, embaixo de toda a responsabilidade e cobrança que tem. Se você não criar um bom ambiente, um ambiente favorável, a tendência é que as coisas fiquem pesadas. Eu sempre gostei de trabalhar
num ambiente leve, um ambiente alegre. Agora, claro, sempre exigindo a hierarquia, a disciplina. E a gente sabe que algumas coisas que a gente vai precisar acrescentar a nível disso aí são muito poucas coisas, mas são coisas, de repente, importantes que vão fazer uma diferençazinha dentro da própria formação da equipe, no próprio comportamento de um ou outro atleta que a gente vai observar durante esses dias. Vamos acompanhar também alguns jogos do adversário, nossos também, para que a gente tenha um conhecimento maior em relação ao nosso grupo aqui, que eu acho que, claro que nós temos que ter uma preocupação com os adversários, mas eu acho que a preocupação maior tem que ser nossa, em jogar, em fazer um belo espetáculo, apresentar um futebol aceitável para a nossa torcida e, no final de tudo, com o resultado, que é o mais importante de tudo. A questão maior de tudo é a adaptação que você tem que ter, né, com o elenco. A gente sempre fala, o treinador se difere por uma questão. O treinador que muitas vezes trabalha em time pequeno, que você sabe jogar no erro do adversário e você não consegue mudar a tua característica. Aqui nós sabemos que tem um elenco bom, um elenco que chegou na liderança de uma competição, não foi à toa, chegou com mérito. Agora, o Campinense é uma equipe que é considerada grande, tem uma grande torcida e é um time que tem que procurar fazer o quê? Propor o jogo, ter posse de bola. É essa maneira que eu gosto de trabalhar, é a maneira que eu gosto de que minha equipe se comporte dentro de campo. O que a gente cobra no dia a dia é isso. Tem alguns atletas aqui que não trabalharam comigo, mas que eu já conheço de algumas outras equipes que trabalhei contra, e aí com isso a gente vai conversando e a gente vai colocando aos poucos. Eu não vejo essa adaptação como algo assim que seja tão difícil. A gente já está acostumado a chegar em alguns clubes e pegar equipes, como eu falei anteriormente, em situações difíceis e a gente conseguir fazer com que a coisa funcione. Aqui eu tenho que ter cuidado para não estragar o que vem sendo bem feito aqui. Pois é, sendo bem sincero, inclusive o Rui Scarpino não chegou chutando balde, né, dizendo que tem que mudar tudo, né, que se teve mudança de treinador porque estava tudo errado, né, sendo bem sincero aí, na minha opinião, o novo treinador do Campinense Clube.